Bom, dando continuidade, né, ao curso de Cristologia, segunda aula hoje, nós vamos começar a falar agora sobre a natureza de Cristo, a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ponto, quando a gente começa a falar de natureza de Jesus, é um dos pontos mais polêmicos que eu já vi quando a gente começa a estudar sobre Cristologia, né? Se o nosso irmão lá, o Jesus, estava intrigado, né, com as polêmicas lá da teologia, né, que ele estava estudando, né, liberal, né, no caso, você precisa ver com relação a isso. Tem todo tipo de, eu digo até opinião, né, porque vai de um extremo a outro. Porque tem pessoas que, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem a natureza dele divina e humana, simultaneamente. Ele tem duas naturezas. Certo? Ele ao mesmo tempo ele é divino, sabe? Ele é Deus, é divino, e ao mesmo tempo ele é homem, é humano, certo? Mas entre os teólogos, né, que eu já vi desde o começo, desde o surgimento, né, do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo até hoje, já falaram de tudo. Tem os extremos. Tem alguns que falam que o Senhor Jesus é 100% humano e só. É um ser humano a mais. É mais um ser humano, muito iluminado, um profeta, muito capacitado, muito isso, mas é humano, não é Deus, certo? E tem o outro extremo, que ele fala que é só Deus, que é 100% Deus. Então ele vivia aqui na terra num corpo fake, sabe? Um corpo humano falso. Ele não era um corpo humano, sabe? Entendeu? Ele era uma coisa falsa. Parecia que era humano, mas não era humano. Ele era Deus, que vivia aqui pela terra, andava para cá, peregrinava pela terra, andou entre nós, mas era 100% Deus. Então, de um extremo a outro, tem de tudo. Vocês vão para um lado, vão para o outro. Vão para um lado, vão para o outro. Certo? Então, tudo já se falou com relação à natureza. E, bom, e vocês, o que vocês acham? Jesus é Deus? Com certeza. Quantos por cento? 100%. Jesus é 100% Deus? Opa. Também? Como é que alguém pode ser 100% Deus e 100% homem? Só Jesus na causa, né? Só Jesus consegue uma coisa dessas, né? Vamos ver se eu consigo escrever aqui. 100%. Bom, pelo menos nós acreditamos que seja assim. E só ele que consegue ser assim. Como que ele consegue? Né? Mistério. Mas é realmente. E ele conseguiu coexistir com essas duas naturezas. E ele conseguiu agir, né? Andar entre nós e tudo, né? Esse fenômeno, né? Essa característica única de Jesus é conhecido como união hipostática. União hipostática. Mais um termo difícil para vocês memorizarem, né? Será que pode ser questão de prova isso? Exato, isso que o nosso irmão Irani está lembrando, né? Esse assunto foi discutido, né? Lá desde o Agostinho, lá do começo, né, irmão Irani? Até os teólogos mais modernos que tem agora. Isso foi muito exaustivamente, né, discutido. Mas a opinião corrente, que é a nossa, né, é que ele tem as duas naturezas simultaneamente. E 100% de cada uma. Né? Ele é tão homem quanto cada um de nós. Por exemplo, aquele pessoal que falava, que alegava que ele só podia ser Deus, uma das alegações que eles usavam, por exemplo, alguns teólogos, é que como alguém pode ser homem e não pecar? Como pode alguém viver como homem na face da terra e não cometer nenhum pecado?
Porque nós sabemos que o Senhor Jesus viveu todo esse tempo que ele viveu aqui na terra e ele não cometeu um pecadinho sequer. Nenhum. Então eles falam assim, só se ele não tivesse a natureza humana. Certo? Mas ele mostrou para todo mundo, né? Tanto os que vivem só no lado espiritual como no físico também, que é possível que aquela ordem que Deus tinha dado para o Adão, o primeiro Adão, era possível de ser cumprida. O primeiro Adão poderia ter vivido como homem e ter passado toda a vida dele e ter adquirido a eternidade e sem nunca ter pecado. Sabe? Então isso que ele falou para o Adão, né, que a ordem que o Senhor Deus deu para o Adão, né, ele poderia ser cumprida. E o interessante é que na primeira prova que o diabo colocou o Adão, né, ele já caiu. Não foi nem na segunda nem na terceira. Sabe? Vocês se lembram quando o Senhor Jesus, ele passou por aquele processo todo, que ele foi batizado, depois ele foi levado para o deserto, passou aquele período imenso de jejum, estava com muita fome. A primeira tentação que o diabo levantou para o Senhor Jesus, que o demônio, Satanás, levantou, foi qual foi? Sim, exato. Será que ele depois de 40 dias ele estava com fome? Muita fome. E o Adão lá no paraíso, ele estava de barriga cheia ou com fome? Barriga cheia, tinha fruta à vontade. Você vê que para o Adão era muito mais fácil obedecer, porque nem com fome ele não estava. Sabe? Ele não estava em jejum há 40 dias lá no paraíso, né? Mas quando ofereceu a fruta, ele comeu. Mas vamos supor lá que o Adão não tivesse comido a fruta. O que o diabo teria feito? Não, se o Adão não tivesse obedecido a Deus e não tivesse comido a fruta, né? Não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele tivesse obedecido, o diabo ia levantar uma segunda prova. Assim como ele levantou para o Senhor Jesus. Já levantou uma outra prova. E se ele não caísse, levantava uma terceira. Sabe? E assim ia indo. Então, conforme está na palavra de Deus, para que o diabo vá para longe da gente, a gente tem que resistir a ele. Sabe? Resista o diabo e ele fugirá de vós. Certo? Então essa tinha que ser a atitude do primeiro Adão. Mas não foi. A gente sabe que não foi assim. Teve que vir o segundo, o Senhor Jesus, para poder cumprir a palavra do Senhor, né? Humano, então. As pessoas que falam humano falam assim, né? Que ele é 100% humano, não tem nada de divino, né? Não, ele é um homem, né? Todo mundo que nasce de uma mulher, essas coisas assim, né? Se tinha um óvulo, tinha uma coisa, né? Então só podia ser humano. Então ele podia ser um profeta, muito ungido, como os muçulmanos aceitam. Até os muçulmanos aceitam Jesus como um profeta, sabe? Muito ungido, muito capacitado, muito isso, mas era homem, não era filho de Deus. Não tinha nada de divino nele, sabe? Entendeu? Deus é um só. Deus é um. Bom, quando a gente começa a ler um pouco mais de teologia, a gente às vezes dá uns nó na cabeça da gente, né? Entendeu? Nosso irmão colocou lá para ler teologia sistemática, né? Então eu estava lendo a respeito da natureza de Deus, né? Então eles falam assim que Deus, uma das teorias levantadas lá, é que Deus é um só mesmo, sabe? Mas só que ele tem personalidade tripla. Você já viu? Tem pessoas que têm 2 personalidades, né? Deus tem 3, sabe? Então ele é um só, é só Deus, é só um Deus, mas ora ele se manifesta como Deus Pai, ora ele se manifesta como o Filho, a personalidade do Filho, ora como o Espírito Santo, né? Então ele vai alternando, né? Então ele tem tripla personalidade. Vocês já ouviram falar disso? Não são 3 pessoas, mas é uma só pessoa, mas que tem 3 personalidades. Entendeu? É um caso da psiquiatria, né? Se a gente fosse levar essas coisas. Mas aí vamos, a gente vai falar mais sobre isso, né? Em momento oportuno, né? Hoje, a gente vai se dedicar à aula de hoje
como na aula passada nós nos dedicamos a falar daquelas pessoas que não creem em Deus, sabe? Aquelas que não creem em Deus, então, a história do Jesus histórico, tudo expressando, né? Como que pensam as pessoas que não acreditam, não têm Deus. Como alguém que eles nem creem, nem começam a acreditar, nem em um, nem em dois, nem em três, né? Entendeu? As pessoas que não criam em Deus, é o pessoal da aula passada. Hoje nós vamos falar de pessoas que creem em Deus, certo? Começar a falar daqueles que creem, certo? E vamos falar primeiro da parte, dessa parte do Senhor Jesus, dessa parte da natureza do Senhor Jesus, que é a parte divina. Na próxima aula, se tudo correr bem, a gente fala da parte humana, da natureza humana do Senhor Jesus. Então vamos começar a falar sobre critérios, assim, que envolve a divindade do Senhor Jesus, a natureza divina do Senhor Jesus. Entendeu? Então, como nós sabemos, o Senhor Jesus é o Filho do homem, que nasceu homem, como nós falamos agora há pouco, né? Mas é principalmente o Filho de Deus, nascido de Deus, da mesma, né, natureza de Deus Pai, eu estou falando, né? Então, os homens e os anjos são chamados filhos de Deus. Em Jó, no capítulo 2, no verso 1, nós lemos a respeito disso, e posteriormente no livro de João, no capítulo 1, verso 12, nós também lemos a respeito disso. Vamos recordar esses versos? No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, né? Isso. Agora vamos lá para João 1,12. Amém, isso mesmo. Então, Jesus é o Filho de Deus, o unigênito gerado de Deus Pai, né? Então, aquele famoso verso que todo mundo já tem decorado, né? Que é João 3,16, que fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho... Amém, meus parabéns, senhor. Isso mesmo, exatamente. Então, a divindade de Jesus. Jesus possui a mesma substância, né, da qual o Pai é formado, Deus de Deus. Portanto, são um. E por que a gente pode afirmar isso? Está lá em João também, no capítulo 10, no verso 30. João 10, 30. Vamos ler? É só isso, esse verso 30, né? Eu e o Pai, nós somos um. E o Espírito Santo também, né? A gente sabe posteriormente. Assim nós, os que somos gerados dele, passamos a ter a sua mesma substância, a sua natureza. Nós passamos a ter a natureza de Deus em nós? Passamos ou não? Sim, com certeza. Quando nós nascemos de novo, nós temos esse privilégio que o Espírito Santo vem morar dentro de nós, né? Não é essa a pregação de ontem da Dona Lloyd? Né, do novo nascimento, todo aquele processo. Então Deus passa a morar em nós, nós passamos a ter Deus em nós, sabe? Entendeu? Olha que privilégio, e passamos a fazer parte do corpo de Cristo, sabe? Então nós entramos nós adquirimos, nós herdamos do Senhor Jesus a natureza divina também em nós, em cada um de nós, sabe? Em Salmo 82, versos 6 a 7, confirma isso. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo? São versos bem polêmicos, sabe? Isso poderia nos acusar até de blasfêmia, né? Mas foi Deus que falou, é a palavra dele, está aqui. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante, mas vocês são o quê? Deuses. Nós somos deuses. Mas nós somos. É claro que Deus maior, né? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós temos a natureza de Cristo em nós. Ele nos deu esse privilégio. Então é a palavra que afirma. É blasfêmia? Não, não é. Nós passamos a ser deuses. Sabe? E todos nós somos filhos do Altíssimo, por adoção, tá certo? Mas somos filhos do Altíssimo. Nós passamos a ser filhos do Altíssimo. Nós fomos acolhidos no corpo de Cristo.
Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Então a nossa natureza humana, a partir do novo nascimento, claro, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando aceitamos, né, o sacrifício do Senhor Jesus, ela passa a ser essa natureza. Nós também temos uma natureza, de uma certa maneira, semelhante à natureza do Senhor Jesus, certo? É chocante. Vocês não sabiam disso? Não, mas é mesmo. Isso é chocante. Uhum. Então, sendo Deus e tendo a mesma natureza de Deus, o Senhor Jesus, ele não utilizou isso em benefício próprio. Enquanto que ele exerceu o seu ministério, ele não utilizou do fato dele ser Deus em benefício dele mesmo. Sabe? Ele abriu mão dessa prerrogativa. Sabe? O Senhor Jesus, quando ele veio para essa terra, ele se esvaziou da sua divindade. E esse fenômeno tem um nome. Como que chama? Quem que sabe? As palavras difíceis de novo, né? Esse tem um nome e chama quinoses. Minha letra não é muito boa, mas acho que dá para ler, né? Quinoses. Ele se esvaziou de si mesmo. Em Filipenses 2, nos versos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos relembra disso. Amém, isso mesmo. Isso. Então ele se esvaziou. Ele tirou dentro dele. Ele abriu mão. O Senhor Jesus abriu mão dessa prerrogativa que ele tem pelo fato de ser Deus, sabe? Para poder vir aqui e bem cumprir a missão que ele tinha. Então, o Senhor Jesus, partindo dessa natureza divina, né? Também, a outra característica dele, ele é conhecido como o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, certo? Mas por quê? Por que verbo? Como que Deus fez tudo o que ele fez? Através da palavra. E a palavra é quem? Jesus. Isso. E no capítulo, em João, no capítulo 1, do verso 1 ao 36, não vamos ler todos agora, né? Entendeu? Mas no todo o capítulo 1 de João, ele fala sobre isso, sabe? Entendeu? Interessante que o capítulo 1 de João começa do mesmo modo que a Bíblia começa. Como é que a Bíblia começa? Qual é o primeiro verso da Bíblia? No princípio. E 1 João, como é que começa? 1 João, João, aliás, me perdoe. João, como é que começa? O primeiro verso de João. Isso. Mesma coisa. E não foi por acaso que o apóstolo João usou vamos dizer assim, essa palavra, né, no princípio, né? Nós sabemos que dos 4 evangelhos que tem, os 3 primeiros, que são conhecidos como sinóticos, né, que são muito parecidos, né, são muito, um é realmente muito semelhante do outro, embora eles falem muito sobre a natureza divina do Senhor Jesus, mas eles se concentram muito mais a falar sobre Jesus como homem. Agora, o 4º evangelho, o Evangelho de João, é o que mais destaca que Jesus é Deus, a natureza divina de Jesus, sabe? Entendeu? Aquele que o foco do apóstolo João, quando escreveu o 4º Evangelho, foi mostrar a divindade do Senhor Jesus, provar a divindade do Senhor Jesus. Mas por que ele teve esse cuidado? Por que João escreveu? Por que ele sentiu a necessidade de escrever? Por que o Espírito Santo incomodou o apóstolo João a escrever esse evangelho, frisando que Jesus é Deus? Porque já existia naquele tempo uma heresia que dizia que ele não era, entendeu?
Então ele foi escrever para poder provar que não era bem assim. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Tem natureza de Deus. E quando foi que Jesus nasceu, já que ele é filho? O filho não nasce um dia? Quando nossos filhos não nasceram, no dia tal, hora tal, ano tal. Quando Jesus nasceu, já que ele é o filho? Né? No começo. Começo do quê? Não estou dizendo nasceu aqui na terra. Estou dizendo quando ele nasceu como Deus. Quando que Deus Pai gerou Deus Filho. Antes da terra existir, antes do universo existir, com certeza, né? Deve ter sido, né? Mas quando foi então? Nunca aconteceu isso. Ele sempre existiu. Assim como o Pai é eterno, o Filho também é eterno e o Espírito Santo é eterno. Eles sempre existiram. Fala. Mas ele, na verdade, foi uma convenção que existiu do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que cada um tomou uma posição, sabe? Mas eles sempre existiram. Não tem alguém que seja mais antigo do que o outro, porque são eternos, sabe? Deus é eterno. Em toda, né? Tanto faz na forma do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Então eles são eternos. Então não teve, se convencionou, né, no caso, vamos dizer assim, foi um acordo que houve com a divindade para que cada um tomasse uma posição. E qual foi a posição de Jesus para dizer que ele é o Filho? O que mais caracteriza Jesus para dizer que ele é o Filho? Qual a chave para dizer ele é o Filho? A obediência. Não, a transfiguração, Deus elogiou seu Filho. Entendeu? Deus estava elogiando, Deus Pai estava elogiando o seu Filho, né? Mas o que caracteriza Jesus é obediência. Ele escolheu obedecer ao Pai. Foi um acordo. Obediência. Nunca falhou nisso. Sabe? Então Jesus é o filho que todo pai sonha. 100% obediente. Nunca desobedeceu o Pai. Sabe? Não é assim? É todo o exemplo que um filho deve ser. Sabe? 100%, 100%, o tempo todo, momento nenhum, e por toda a eternidade. Então, verbo no grego, ou palavra em grego, é logos, né? Mas só que nós convencionamos trazer para o português, usar a palavra verbo em vez de palavra, porque quer dizer que é uma palavra que está em ação, uma palavra que está, né, se movendo, está fazendo, está construindo, está acontecendo. Por isso que se convencionou trazer essa versão para o português e dizer que é verbo, sabe? Mas tem algumas versões, né, tipo na que eu mais uso, né, que é essa nova versão internacional, que já é traduzido como palavra mesmo. Mas enfim, Jesus é a palavra em ação, é o logos do grego, né? A palavra em grego é logos, né? Então, a palavra é a definição, a explicação e a expressão de Deus. Em João 1,14, nós recordamos disso, lá voltamos de novo para João. Nós sabemos que, como João vamos dizer assim, é o dos evangelhos, aquele que mostra a espiritualidade, né, a divindade do Senhor Jesus. Então, quando a gente vai falar sobre a natureza divina do Senhor Jesus, não tem como, é sempre João mesmo. Na minha versão está assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus é a palavra de Deus. Se amamos a Deus Pai, também devemos amar a sua palavra, ou seja, Jesus. Quem ama a palavra de Deus? Amém, eu também. Mas é fantástico, né? A gente às vezes está lendo algum texto, né? A gente fala, mas como é que algum texto da palavra de Deus? E comigo acontece especialmente quando eu leio João, né? Entendeu?
quando eu leio justamente esse Evangelho de João, né? Eu falo, mas como é que pode ser tão bonito assim, né? Como é que pode ser tão perfeito? Como é que pode ser tão real, né? Como é que pode expressar tão bem, né, o que a gente sente, né? Entendeu? Toda a palavra desperta isso, mas para mim especialmente quando eu leio o livro de João, sabe? Entendeu? E a gente percebe, a gente sente que não é uma palavra qualquer, claro, né? Milhões, sei lá, talvez até bilhões de livros já foram escritos, né? Mas segundo as pessoas que entendem de literatura, tem mais ou menos uns 100, assim, que são aqueles livros que você, quando você lê de novo, você aprende mais. Não é assim? Você lê uma vez, você aprende. Se você ler a segunda, você vai aprender mais. Se você ler a terceira, você vai aprender mais um pouco. Se você ler a quarta, você vai evoluir mais, você vai entender coisas que você não entendeu nas outras leituras, né? E a Bíblia é o mais dos mais, né? Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você se aprofunda. Eu falo, eu vou ler ali a Bíblia de novo, né? Mas parece que tudo vira novidade. Tudo se renova. Sabe? Oi? A gente vai para outro nível, né, irmão? Entendeu? A gente vai para um nível superior. A gente acha que aprendeu muito na leitura que a gente acabou de fazer, mas tenta ler de novo. Deus tem mais para você na outra leitura. E tenta ler de novo, sabe? Então ela se renova. A palavra de Deus se renova, e se renova, e se renova. E a palavra é Jesus. Certo? Não é à toa que se renova. Cada palavra ali foi colocada milimetricamente. Sabe? É perfeita. Sabe? Perfeita. Não existe outro livro igual. Existem uns livros que são bons, muito bons, sabe? Existem livros que você realmente consegue aprender mais, cada leitura que você faz dele, sabe? Mas nenhum chega no pé da Bíblia. Qual foi o livro que vocês leram mais vezes? O Peregrino. O Peregrino é um livro abençoado, né? Com certeza, eu li, vale a pena ler de novo. Depois da Bíblia, né? Isso, Peregrino. Mas realmente é muito abençoado. Mas ainda assim, né? Com certeza, não tem igual, né? Tanto é que é o livro mais impresso até hoje. Nunca houve um outro livro que fosse tão impresso como a Bíblia, né? E nunca teve um outro livro que fosse tão lido pelos seres humanos, né? Como a Bíblia. Ele ganha de qualquer um, até do Alcorão, sabe? Entendeu? A Bíblia ganha de qualquer um, sabe? É estranho isso, né? Eu não sei se vocês têm essa experiência com relação a ateus, assim, sabe? Eu gosto muito de ver os ateus falando, sabe? Eu não sei vocês, mas eu particularmente eu gosto de ver ateu falando. E principalmente quando eles falam que eles vão combater a Bíblia, né? Eu tenho uma prova irrefutável que eu vou desmentir para vocês que Deus existe, sabe? Eu gosto de ver esse tipo de coisa, sabe? Eu procuro, eu vou atrás, sabe? Porque normalmente depois que eles falam, eu acredito mais em Deus. Sabe? Ele fala, está errado. Olha só, por isso, por aquilo, né? Entendeu? A última que eu vi assim, foi na internet, esses vídeos de internet mesmo, eles falaram assim que o Evangelho de Marcos, né, ele foi falsificado, sabe? Entendeu? O capítulo 16, que é o último, que fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus, é que originalmente ele foi escrito até o verso 8, sabe? E do 9 até o 20, né? E é tudo coisa que foi colocado depois, do século 2, século 3, século 4, sei lá quando, né? Entendeu? Mas originalmente é só até o século 8. Então, por isso, é mentira que Jesus ressuscitou. E até o sujeito que estava falando sobre isso, né? Ele, pelo jeito, ele tinha sido já cristão, tinha se desviado, tinha se tornado ateu. E ele falou assim, tá vendo? É mentira. E se Jesus não ressuscitou, daí... puxando o Paulo para o lado dele, né? É vã a vossa fé, sabe? Vocês não precisam, né? Porque se não tiver ressurreição, sobra o quê? Na fé cristã. Daí eu fui lá, realmente tive cuidado de ler até o 8. E até o 8 fala sobre o quê? Sobre a ressurreição. Está tudo ali. E se não bastasse o livro, né, de Marcos, ainda nós temos o de Mateus, tem o de Lucas, tem o de João. Entendeu? E as cartas, né, do apóstolo Paulo e tal, tem tudo falando sobre a ressurreição.
Entendeu? E tem mais ainda, uma coisa ainda maior, tem o Espírito Santo, que mora dentro da gente, que fala, fala da ressurreição, sabe? Entendeu? Você vai acreditar neles. Outro foi um grupo assim de rabinos, né? Judeus rabinos, né? Que fizeram uma live, né? Vamos dizer assim, sabe? E colocando os pontos, assim, as discordâncias que existia entre cada evangelho, justamente sobre a ressurreição do Senhor Jesus, sabe? Então eles citavam os pontos, as discordâncias. Um falou que viu um anjo, outro falou que viu dois, outro falou que viu a Maria Madalena, outro falou que viu não sei mais quem, sabe? Entendeu? E eles falam que isso daí é a prova que foi uma invenção, essa história de chegar lá e encontrar Jesus ressurreto. Será que foi uma invenção? Não, mas no mundo jurídico é exatamente isso, que cada um descreveu aquilo que ele viu, certo? Isso exatamente. Porque a prova maior que é verdade é justamente porque não é igual, sabe? Mas que todo mundo foca numa coisa. Quando chegaram lá, o túmulo estava vazio, certo? Esse é um fato, o túmulo estava vazio. Todos eles concordam nesse ponto. Uns viram um anjo, outros viram dois, outros não viram nenhum, sei lá, né? Mas o túmulo estava vazio. E não passou muito tempo, o Senhor Jesus se manifestou aos discípulos corporalmente, pôde ser tocado até pelo Tomé, essas coisas assim, né? Durante aquele tempo que ele passou na terra, depois da ressurreição, né? Foram várias experiências de pessoas diferentes que viram o Senhor Jesus, até o momento que ele foi elevado ao céu, certo? Então, isso. Você vê, então eles querem provar. Então deixa um ateu falar. Ouça atentamente, sabe? E você vai aumentar a sua fé, sabe? Você vai conseguir ficar crendo mais em Jesus ainda, né? Às vezes quando eu vejo um cristão falando, eu não me convenço muito não, sabe? Mas quando eu vejo um ateu falando, parece que ali me reforça, sabe? Entendeu? Então, continuando, né? Jesus é o herdeiro de todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. Está em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3. Vamos lá conferir o verso. É outra carta, né, o livro, né, vamos dizer assim, que fala muito dessa característica da divindade do Senhor Jesus, né? O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Toda a nossa vida pertence a ele, que é conservada pelo poder da palavra. Sempre eu e a Lucy nós comentamos, né? Se Deus tirar a mão debaixo de nós, sabe, se Jesus tirar a mão debaixo de nós, a gente desmonta na hora, né? Basta, acho que nem um segundo, né? Acho que são centésimos de segundo, né? Então toda a vida, toda a forma de vida, a nossa vida, ela é sustentada por Deus e pela sua palavra, pelo Senhor Jesus, né? Então a palavra gera vida. Até hoje, o ser humano, a ciência, né, nunca conseguiu gerar vida de uma coisa que não tinha vida antes. Consegue, vamos dizer assim, de algo vivo, né, criar outra coisa viva, certo? Derivar, né, uma forma de vida em outra, isso é possível, mas tem que estar vivo. A vida fazer vida, assim como Deus fez, ninguém conseguiu. Nenhum cientista conseguiu gerar algo vivo de alguma coisa que não era vivo. Isso é característica, é prerrogativa de Deus, né? Vamos lá em Tiago 1,18. Vamos ler o 18, né? Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou.
Então, tudo que você for construir na vida, na sua vida, ele tem que ser gerado, primeiro, pela palavra. Assim como Deus criou tudo usando a palavra, nós temos que cuidar muito, né? O que nós vamos ser pela palavra. Me chamou a atenção, né, na apresentação anterior, a irmã quando falou que ela visualizou a família dela sentado naqueles bancos. Entendeu? Ela falou que ela imaginou. Não, aquilo é mais do que imaginação. Sabe? Ela viu a família dela sentado ali nos bancos. Então ela com o marido, com os filhos, tal. Ela viu. Ela vê, na mente dela, aquilo já virou como se fosse uma oração. Ela construiu, primeiro dentro da mente, primeiro na cabeça dela, né? E isso foi comovendo o coração do Senhor, com certeza, né? E o que Deus fez? Materializou. Era um pensamento, né? Era uma oração, certo? Mas aquilo materializou. Tudo na vida tem que ser assim. Primeiro, a gente imagina, visualiza, né? Sabe? Expressa, ora, fala, sabe? Entendeu? Pede a Deus, conversa com Ele. E no momento certo, Deus vai fazer o quê? Vai materializar. Seja o que for, sabe? Ah, eu quero fazer uma carreira universitária, quero me formar nesse ou naquele curso. Veja, olhe, sabe? Ore, coloque perante o Senhor, fale, use a palavra, vai materializar. Ah, eu quero que o meu marido ou a minha mulher seja assim ou assado, sabe? Mesma coisa, sabe? Quero que seja um negócio próspero, um negócio abençoado, que tenha sustento para toda a minha família, para todos os meus descendentes. Ore, palavra, converse com Deus, fale, veja o que vai ser. É assim que a gente gera tudo na vida da gente. Quero um filho abençoado, obediente, sabe? Entendeu? Próspero. Ore. Coloque perante o Senhor, materializa, sabe? Vai ser assim, sabe? Do jeito que a gente vê, que a gente ora, que a gente expressa, que a gente fala, é o jeito que vai ser. É assim que Deus faz e é assim que a gente tem que fazer. Bom, Jesus então é expressão de Deus Pai, né? Agora nós estamos falando, né? Ele, o Filho, é a expressão de Deus, né? Então, em Hebreus 1:3, novamente, vamos recordar, nós acabamos de ler esse verso, mas vamos falar novamente. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, à direita de Deus Pai, lá nas alturas, e é lá que ele está. Será que Jesus está parado lá? Ou será que ele está dando alguns toques lá para o Pai? Paciência lá com o irmão. Entendeu? Segura as pontas, né? Ele pode se converter ainda, ele tem jeito, tá certo que ele já está com quase 80, né? Entendeu? Mas ele ainda pode, ainda tem chance, né? Ainda não morreu. Está lá, né? De repente ele se converte ainda, sabe? Vai morar com nós, né? Entendeu? Está lá, pedindo pelas causas impossíveis, né? Praticamente, para nós humanos, aquilo lá já é impossível, né? Mas está lá Jesus intercedendo por nós, nosso advogado, sabe? Entendeu? Para o advogado não tem cliente ruim, vocês já repararam? Ele pega e consegue fazer o pior bandido virar gente boa. Não tem gente ruim para advogado. O advogado tudo é gente de bem, né? Entendeu? Diz que... Não, mas é verdade, ele só vê gente boa. Não, fulano, tal, né? Entendeu? Diz que teve uma vez um caso de um senhor lá que tinha cometido um determinado crime, né? Então uma hora ele não se aguentou e confessou, fui eu que matei, fui eu que fiz isso, né? Falou na frente de todo mundo, né? Confessou o crime, né?
Daí o advogado já se levanta, não, meu cliente, né, eu não sei se vocês já ouviram, está correndo um boato por aí, sabe, que ele matou o fulano, mas é um boato, sabe, o cara tinha acabado de confessar, né, não é assim, Marcos? Confessou para todo mundo, mas o advogado falou que aquilo era um boato, estava correndo aquela fake news por aí, né, mas o advogado foi lá e levantou. O Senhor Jesus tem esse papel de advogado, né, Marcos? Olha só que privilégio, né? Ele nos defende, mesmo quando a gente está todo errado, ele nos defende, sabe? Ele vê um lado bom, vê que ainda pode dar certo, intercede para o Pai, está lá do lado de Deus Pai, intercedendo, né? Entendeu? Então, o Filho é como o Pai, é expressão na aparência, né? Quem vê o Filho, quem vê o Senhor Jesus, vê o Pai, né? E é uma expressão exata, né? Ele é plenamente igual, sabe? A mesma natureza, a mesma expressão, as mesmas palavras, sabe? Então, Jesus é a mensagem e a manifestação de Deus para a humanidade, né? Quando nós vemos Jesus, nós conhecemos o Pai. Então, em João 1,14 também, né? Nós já lemos também, mas vamos reler. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a humanidade não precisa de uma religião, né? De grandes profetas, mas de Jesus. A humanidade que precisa é de Jesus, que é a expressão exata de nosso Pai. Então, Jesus, nós tivemos o privilégio de ter Jesus aqui na terra, que foi Deus morando conosco, tabernaculando, né? Essa palavra aqui, tabernaculando, né? Ele passou um tempo aqui, em carne, osso, morou com nós, tabernaculou, sabe? Comeu a comida que a gente come, viveu, né, do modo com que a gente vive, padeceu de todas as coisas, né? Conosco. Isso foi muito importante, porque assim ele pode ser um advogado melhor. Ele sabe o que a gente sente, sabe como que a gente é tentado, né? Então, aquelas pessoas que falam que Jesus é 100% Deus, eu não vejo fundamento nisso, sabe por quê? Porque para alguém, para poder sentir o que a gente está sentindo, tinha que viver o que a gente está vivendo, e se ele não fosse também de carne como nós, sabe, se ele não tivesse passado por essas tentações que nós humanos passamos, ele não poderia nos representar direito. Então ele passou sim, ele é humano sim, sabe? Então Jesus é a imagem, né, do Deus Pai, que é invisível. Quem viu a Deus Pai? Ninguém, né? A não ser Jesus. Mas quando nós olhamos para ele, a gente consegue saber como que o Pai é. E como que Jesus é? Uma vez me fizeram essa pergunta: como que Jesus se parece? Foi numa casa de recuperação, Silvio. Uhum. Como é que ele é, então? Isso. Isso. Daí eu mandei esse irmão fazer isso que você falou agora. Mandei, se olha no espelho. O que você está vendo? Daí eu falou, eu estou vendo? Estou vendo eu mesmo. Não, você está vendo Jesus. Sabe? Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Jesus, então quando você se olha, você está vendo a Ele. Então cada um de nós tem uma parte de Jesus em nós. Nós não somos deuses? Por que nós somos? Porque Jesus, através do Espírito Santo, mora em nós, nos reveste, sabe? Então nós conseguimos ter esse privilégio de refletir a imagem dele, sabe? Nós, cada um de nós. É muito privilégio, né? E daí, Deus existe? O Albert Einstein, né? Ele circulou muito nos nossos grupos de WhatsApp, né, da igreja, há algum tempo atrás, sabe? Mas diz que o Albert Einstein não era tão crente assim. O Albert Einstein, ele acredita num Deus assim, impessoal, sabe? Ele acredita tipo numa força da natureza, né, que é Deus assim. Ele fala que ele crê no Deus de Spinoza, né? Então não é um Deus pessoal, sabe?
não é uma pessoa, né? Entendeu? É uma coisa, uma força, uma energia, uma coisa assim, sabe? Então Alberto Einstein acredita nesse Deus impessoal, sabe? Ele se expressou várias vezes. A última pessoa que eu vi que falou que acreditava no Deus de Spinoza foi aquele Elon Musk, né? Que veio aqui no Brasil. Ele tem um vídeo que também ele fala que ele acredita no Deus que o Alberto Einstein acreditava, no Deus de Spinoza, no Deus impessoal. Então ele não acredita em Jesus, por exemplo, né? Ele não acredita que Jesus existiu e essas coisas. Tá. Ele está para a última aula, não a de hoje, né? Entendeu? Mas o vídeo é interessante, né? O que ele falou é interessante, né? O mal existe? Existe? Segundo o vídeo aqui, o mal, na verdade, é a ausência do bem, sabe? Se você tirar o bem, se você tirar o amor de Deus, o que sobra é o mal, sabe? Então, quando não tem o amor, você tira o amor, tira o bem, vai sobrar o mal. É a mesma coisa do frio, né? Ele fala assim, o frio existe? Não, o frio é simplesmente a ausência de calor. Se você não tem uma fonte de calor, se você não tem o sol, você não tem, né, uma energia que aquece, se você tirar isso, o que sobra é o frio, sabe? Entendeu? Então, o que precisa para o ser humano se tornar muito mal? É só tirar Deus. Se você tirar Deus, pronto, tudo fica muito ruim, sabe? A nossa maldade não vai ter limites. O que você vê numa pessoa assim que não tem Deus? A característica dela, não é isso? Ela não tem misericórdia, sabe? Ela não consegue se colocar no lugar do outro. É natural. Ela só está se dando bem, não é assim? É o normal. Eu preciso disso, né? É que nem o tubarão quando olha lá para, vamos dizer assim, para a foca, né? Fala, você é minha comida. Não é que eu te queiro mal, né? Mas eu preciso dar uma mordidinha, engolir você e tal, né? Entendeu? O psicopata não é assim que ele vê? É assim. Ele não tem qualquer empatia. Não consegue ver um outro ser humano. Sabe? É uma necessidade, é racional. Sabe? O mal existe dessa maneira. Quando você tira o bem, o que sobra é o mal. Entendeu? Se você tirar Deus, se você tirar o bem, se você tirar Deus, tirar o amor de Deus, o que sobra é só mal. Sim, e ainda assim deixou escapar alguma coisa, né? Entendeu? Tanto é que pecou, né, o Adão, né? Isso, o mal conseguiu ainda, mesmo com toda a glória de Deus naquele local, com aquela comunhão que o Adão tinha com Deus, ainda assim o mal ainda mostrou uma pontinha e foi suficiente para o Adão e a Eva caírem, né? Bom, agora vamos falar sobre outra característica da divindade do Senhor Jesus, que Jesus é eterno. Então ele sempre existiu, sabe? Entendeu? Ele não foi... ele estava... como ele é eterno, né? Ele é tão eterno quanto o Deus Pai e quanto o Espírito Santo. Entendeu? Ele sempre existiu e sempre vai existir, sabe? O universo vai passar, vai ter que ter um novo Big Bang para formar um novo universo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, sabe? Mas Jesus não vai mudar, ele vai continuar existindo. Baseado na eternidade do Senhor Jesus, o verbo façamos, ele denota, né, a presença de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Está em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Então vamos lá, Gênesis 1, 26. Sim. Quem que é o façamos? Por que foi usada a palavra façamos no plural? Quem que são o façamos? Quem que são nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é interessante, se você for perguntar para um judeu, quem que é o façamos? Ele fala assim que Deus, Pai, Deus, né, o Deus único, na verdade, não é nem o Pai, é o único, né, para eles, né? Estava reunido com os anjos, sabe, com seus anjos, tal, né?
Então ele falou assim para os anjos: façamos, sabe? Entendeu? Eu junto com vocês, meus anjos, né, nós vamos fazer. Daí dá a sequência. Isso é a interpretação dos judeus por façamos. Então ele estava com seus anjos. Tem gente que fala: não, Deus é soberano, Deus é rei. E os reis usam, quando eles querem dizer que eles são muito gloriosos assim, eles usam o plural, né? O rei fala assim: nós fazemos, né? Nós faremos uma, né? Mas ele está falando dele mesmo, entendeu? É aquela a Guta que a professora sabe melhor. Isso, a política nos mostra isso, né? Exato. Então ele é tão grande, que ele não pode dizer eu faço. Então, nós fazemos. Entendeu? O Pelé, na sua glória, né, o nosso jogador, o Pelé, ele se referia a ele mesmo na terceira pessoa. Vocês não pegaram muito isso, porque vocês não conviveram, né, com os tempos gloriosos do Pelé, né? Mas ele, quando ia falar do jogo de bola, né? Por exemplo, que ele jogou, ele fez tal jogada, ele fez isso, ele, o Pelé, né, tinha feito isso. Então ele fala assim: o Pelé pegou a bola no meio de campo, driblou 3, jogou para o outro, depois o Pelé lá na frente, pegou a bola na boca do... Ele, Pelé, falando, né? Falando como se o Pelé fosse outra pessoa, entendeu? Ele usava a terceira pessoa para referir a ele mesmo, né? Então daí o Pelé cabeceou daquela maneira assim, majestosa, e fez o gol, tá? Entendeu? O Pelé usava a terceira pessoa. Mas os políticos normalmente, os reis, essas coisas, eles usam a segunda pessoa, aliás, a primeira pessoa do plural, para se referir a eles mesmos, né? O nós, né? Então tem gente que fala que foi isso. Então façamos, na verdade, é porque Deus Pai estava falando desse jeito. Jesus, o Espírito Santo não existe, né? Nesse caso, né? Mas eu acredito que o façamos é isso que foi falado primeiro, né? Que o façamos é as 3 pessoas de Deus reunidas e decidiram, né? Naquele momento, fazer tudo aquilo que está descrito no verso, né? E em João, né, no capítulo 1, no verso 3, é explicado como que Jesus participou desse processo todo. Vamos lá para João, então? João 1, 3 de novo. Por intermédio dele. Dele quem? Jesus. Sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Certo? Então, façamos. Jesus, eu, o Espírito Santo, estavam nesse negócio. Então, tudo foi criado por meio dele e para ele. De quem que vai ser a terra? No futuro, né? Hoje em dia a gente sabe que é do diabo, né? Do jeito que estão as coisas, né? Mas no futuro vai ser de quem? O Senhor Jesus. Ele vai voltar, vai tomar conta dessa terra toda, né? Vai implantar o reino que já existe dentro dos nossos corações. Ele vai ser implantado por toda a terra. Então, em Colossenses, capítulo 1, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, de Deus Pai, o primogênito de toda a criação, o primeiro de toda a criação, né? Esse é o verso que você estava falando naquela hora, né? Isso. Então, o 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Sabe? No nosso Senhor Jesus. Entendi. Isso é. E Jesus é eterno, sempre existiu. E tanto é que no Velho Testamento, várias vezes ele foi prefigurado. Sabe? Entendeu? Em várias ocasiões diferentes, o Senhor Jesus, né, foi mostrado no Velho Testamento, né? Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, ele é descrito como o descendente da mulher que esmaga a cabeça de Satanás, certo? Vamos lá? Voltando de novo para Gênesis, começo. Amém. Amém.
Então aí foi uma prefiguração de quem? Quem que vai esmagar a cabeça de Satanás? Jesus. Então ele foi prefigurado também como o cordeiro que deveria ser morto. Está lá em Êxodos, no capítulo 12, versos 5 a 6. Aquele cordeiro, né, já era o Senhor Jesus, já era a prefiguração do Senhor Jesus. Será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. João 29, né? 1 Coríntios 5, 7 também eles confirmam isso que nós falamos, né? Ele também foi, já foi explicado também, está lá em Êxodos, né? Um pouco aqui na frente, que o sangue dele é o único que pode livrar da morte, né? Então vamos lá, Êxodo 12, esse mesmo que nós estávamos lendo, vamos ler o 7 e depois o 13. Os animais, na verdade é o sangue do Senhor Jesus, né? Êxodo 7, 12, 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Vamos pular para o 13 lá. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O sangue que nos protege, o sangue que nos guarda, o sangue que nos dá vida, o sangue que perdoa os nossos pecados, né? Que lava os nossos pecados. Bom, e por fim, Jesus foi comparado até a uma cobra. Vocês sabiam? A gente comparar ele com cordeiro, com leão, né? Essas coisas é fácil, né? Mas já pensou, Jesus foi comparado com uma cobra? Foi ou não foi? Estou inventando história? Não, foi sim. Tá, em Números 21, 4 e 9. Então ele foi prefigurado como essa cobra. Pode ler o 9 também. Amém. Então essa cobra de bronze prefigurava Jesus. Quem olha para Jesus que está elevado, fica vivo. Ele pode ter sido até mordido por uma cobra, né? Conforme está escrito aqui, mas conseguiria recuperar. Bom, continuando falando sobre aspectos, né, da natureza divina do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é Senhor, soberano, né? Isso, inclusive, era ponto de muito problema no começo do ministério, né, dos apóstolos, quando eles iam a Roma, porque a palavra Senhor, ela era Kyrios. Vamos ver se eu acerto. E o Kyrios era reconhecido como o imperador de Roma, o Senhor, né? O César, né? César Augusto, né? O César, o imperador, era o Kyrios, era o Senhor, Senhor com letras maiúsculas. Quando os cristãos falavam que Jesus era o Senhor, porque ele nos tinha comprado com seu sangue precioso, tinha pago nossa dívida, os pecados tinham sido perdoados, então cada um de nós tinha sido comprado por ele, então ele se tornava o nosso Senhor, o nosso dono, né? Entendeu? O César ficava ofendido, sabe? Falava, quem é Senhor aqui sou eu. Eu sou o dono do mundo, né? Entendeu? Eu sou o Senhor, eu sou o César, sabe? Né? O império, né? Porque naquele tempo o imperador, ele era considerado como Deus. Parece que a gente está tendo uma recaída, não está? Ultimamente está havendo umas certas recaídas assim e tal, né? Agora há pouco eu vi o Herbert falando lá sobre os nazistas, sobre o Hitler, né? Entendeu? Que o Hitler também era considerado como um Deus na Terra, um Deus encarnado, né? Entendeu? É um perigo danado quando a gente começa a achar que político é Deus, né? Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, ficar um pé atrás, sabe? Essas coisas não acabam bem. Quando a igreja embarca, exatamente. E vocês perceberam? No nazismo aconteceu isso.
aconteceu isso, a igreja embarcou. E eles achavam que o Hitler... Pode falar, meu irmão. Eu concordo com você, que fica contraditório, né? Mas se Deus mandou Moisés fazer, e o Moisés obedientemente fez, né, como foi o caso, sabe? A gente fica meio impactado. Mas essa cobra deu muito problema, não sei se você se recorda, que depois ela foi guardada no templo e tal, e as pessoas elas iam lá para venerar a tal cobra de bronze, né, que era do tempo do Moisés. E daí eu não sei, acho que foi no tempo de Josias, eu não me lembro quem foi imperador, eles tiveram que destruir a cobra, sabe? Porque as pessoas estavam indo lá, não era para prestar culto a Deus, sabe? Era para venerar essa imagem de bronze, sabe? Entendeu? Eles iam mesmo com esse objetivo, ela teve que ser destruída posteriormente. Era uma relíquia, tinha sido guardado lá, mas não pôde, sabe? E as pessoas confundiram, estavam confundindo as histórias, sabe? Isso deu problema. Até aquilo que Deus me mandou fazer de objeto, assim, né? Acabou dando problema no futuro. Então a gente não deve fazer nenhuma imagem mesmo de qualquer coisa, conforme está na palavra do Senhor. Tá? Tá. Sentido que você falou, né? Talvez seja essa a resposta, né? Que Deus, mesmo ele falando antes, ele sabia onde que isso poderia terminar e terminou mal, né? Que as pessoas realmente começaram a idolatrar essa serpente de bronze, sabe? Então, mas ele permitiu, naquele momento, né, que aquele povo venerasse essa serpente construída de metal, né? Entendeu? Amando, né, dele mesmo e feita através do Moisés, do seu profeta, né? Então, falando sobre a soberania, soberano, Senhor, né, outra característica da divindade do Senhor Jesus. Em Êxodo 22, os 10 mandamentos iniciam com essa declaração: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que é mais fácil? Tirar o povo do Egito ou tirar o Egito de dentro do povo? É verdade. Olha, tirar o povo do Egito é tranquilo, né? Basta lá o Moisés, né, comandado pelo Senhor, claro, né, capacitado pelo Senhor, fazer uns milagrezinhos, tal, né, umas profecias, rio em sangue, piolho, né, rã, e por fim, né, aquelas coisas, a morte dos primogênitos, né? E daí convence o faraó a deixar o povo embora, tal, o povo sai. Mas para o Egito sair de dentro do povo, isso demorou muito tempo e até hoje não saiu, né? Vocês repararam uma coisa? Quando nos tempos lá, né, quando foi passado para Moisés, como que devia ser prestado o culto, né? E nós estamos falando de sangue, sangue, sangue. Então, a pessoa quando comparecia perante o templo para oferecer um sacrifício para o Senhor, levar aqueles animais, ele tinha que levar sempre dois sacrifícios, na verdade, sabe? O sangue do primeiro animal, seja ave, seja ovelha, seja o que for, era um sacrifício de expiação. Expiação significa o quê? Era um sacrifício para que Deus perdoasse os pecados daquela pessoa, certo? Expiasse, perdoasse. Para depois ele oferecer o segundo sacrifício, que era o holocausto, que era a consagração, a santificação, né? Então nós passamos pelo mesmo processo hoje em dia também. O primeiro sacrifício está feito. Nós já somos salvos, o sangue do Senhor Jesus foi derramado, nós estamos salvos, nós estamos no reino do céu. Mas o segundo, como nós somos sacerdotes do Senhor, cada um de nós é sacerdote do Senhor, todos os dias cabe a nós a gente levar o segundo sacrifício, sabe? O sacrifício de consagração, de santificação. Por isso que todo dia de manhã a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Olha, o sacerdote oferecia sacrifício 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, certo? Pelo menos, né? Não era assim que os sacerdotes faziam lá? Está escrito lá na lei de Moisés? Então nós que somos os cristãos, que somos os sacerdotes de hoje em dia, nós temos que oferecer sacrifícios pelo menos 2 vezes por dia. E para que serve esse sacrifício? Para quê? Para tirar o Egito de dentro de nós. Sabe? Para limpar o nosso coração, sabe? Para tirar essas coisas do mundo de dentro de nós, para tirar o mundo de dentro de nós, certo?
E se você não fizer isso, sabe? Se a primeira coisa do dia que você for fazer, tem que ser o quê? Tem que ser orar. Você vai ler a palavra, você vai orar, você vai fazer alguma coisa, que é o primeiro sacrifício do dia que você faz, oferecendo ao Senhor. E no final da tarde, no começo da noite, nessas coisas, você tem que pelo menos oferecer mais uma vez. E sempre o objetivo é o mesmo, é a nossa consagração, é a nossa santificação. É assim que a gente vai tirando o mundo de dentro de nós. Vai tirando, vai limpando, vai limpando. Então, os sacrifícios, a gente não precisa oferecer sacrifício de sangue, porque o sacrifício do Senhor Jesus foi definitivo, sabe? Não precisa outro, né? Perfeito, tal, né? Definitivo. Mas a gente precisa, como sacerdote do Senhor, como reis e sacerdote, mas como sacerdote, né? A gente precisa continuar esse trabalho. Precisa tirar o mundo de dentro de nós. Daí a gente não vai confiar muito nas coisas do mundo, né? Não vai confiar nos messias, né? Entendeu? Que existe pelo mundo, sabe? A gente vai confiar só no Senhor Jesus. A gente sabe que Ele é o nosso Senhor. Nós estamos no mundo, a gente tem que ser esperto, tem que agir como os grandes homens, as grandes mulheres de Deus já agiram no passado. A gente não vai se livrar das coisas do mundo, né? Política sempre existiu, né? Sempre existiu o Nabucodonosor, né? Não é assim? Não tinha o Nabucodonosor? O Daniel não sabia se relacionar com ele. Mas depois que o Nabucodonosor morreu, o Daniel se relacionou com o Dario. Ele sabia, inteligentemente se relacionou, serviu direitinho o Dario, né? Entendeu? Nunca teve um servidor tão capacitado como o Daniel. Mas daí o Dario foi embora, morreu. Daí ele serviu o Ciro, sabe? A quem ele foi mais fiel? A Deus, certo? Entendeu? Ele serviu o político do momento, né? Que tinha, né? Primeiro o Nabucodonosor, depois ele serviu ao Dario, depois ele serviu ao Ciro, mas ele nunca perdeu de norte que Deus era o Senhor. Assim agiu Daniel, assim agiu Moisés, assim agiu Samuel, assim agiu todas aquelas pessoas que foi bem sucedida, e principalmente assim que agiu o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra. Ele esteve peregrinando entre nós, né? Ele desobedeceu a César alguma vez, o Senhor Jesus? Nunca. Nunca fez nada contra a lei do César, sabe? Entendeu? Mas ele nunca perdeu o norte. Sabe? Ele era muito mais confiável que aqueles que eram puxa-saco do César, sabe? Mas ele nunca perdeu o norte. Ele nunca desrespeitou as autoridades, mas ele nunca perdeu o norte. Ele sabia quem que era o Senhor dele. E o Senhor Jesus é o nosso Senhor, né? Então assim Jesus fez com que todos nós, fez assim com todos nós, né? Nos tirou do Egito, o mundo do pecado escravizante, para reinar sobre nós, né? Ele tem o direito de reinar sobre nós. Em 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Temos um dono, não somos de nós mesmos. Quem que é o nosso dono? Isso. Então, quando a gente chama alguém de Senhor, é Senhor mesmo. Nós somos escravos, servos, sabe? Entendeu? Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso dono, ele nos comprou, pagou o preço, né? Em 2 Coríntios 5,15 está escrito assim: se ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, a nossa vida, ela perdeu o sentido de viver por nós mesmos. Nós não temos mais alvos, não temos mais objetivos assim. Nosso alvo é servir ao Senhor. Então a gente não vive mais para nós mesmos, para fazer a nossa vontade, sabe? Então muitas vezes a gente tem até o poder para fazer muitas coisas assim. Por exemplo, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo, gostaria de fazer lá. Mas primeiro a gente tem que perguntar para o nosso dono, né? Para o nosso Senhor. Senhor, eu devo mesmo fazer isso? Não é porque eu tenho dinheiro no bolso que eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo, sabe? Não é porque eu posso, porque eu tenho saúde, que eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Primeiro a gente tem que perguntar para o nosso dono. Vou fazer ou não vou fazer? Recordando lá, Filipenses 2, de 9 a 10. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então a soberania do Senhor Jesus é absoluta. Absoluta. Bom,
Tinha um videozinho aqui, mas como a hora já chegamos, né? São 15 para meio-dia, e eu acho que vocês vão ver o vídeo só na próxima aula, sabe?